Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais da vitória da seleção brasileira por 1-0 sobre a seleção da Inglaterra. Realmente uma vitória importantíssima, uma vitória emblemática para a seleção brasileira. Realmente é o tipo de vitória que devolve um pouco da autoestima da seleção brasileira. Seleção brasileira essa que vinha em baixa sob o comando do Fernando Diniz, porém agora demonstra um início de recuperação. Obviamente é muito cedo para falar, mas o jogo de hoje nos deixou uma excelente impressão. Em relação ao jogo, nós podemos dizer que no início do primeiro tempo aconteceu o que se esperava. Apesar dos desfalques da Inglaterra, como é o caso do centroavante Harry Kane, a Inglaterra estava partindo bastante para cima do Brasil, especialmente nos primeiros 10 minutos. Lembrando também que o Brasil tinha desfalques, em especial o maior craque da seleção brasileira atualmente, que é o Neymar. Então, as duas seleções estavam desfalcadas. A Inglaterra começa pressionando, como já era de se esperar, começa tentando impor o seu jogo ao Brasil, porém o Brasil aos poucos vai equilibrando o jogo e vai conseguindo controlar. A partir daí surgem as primeiras oportunidades de gol do Brasil. O Brasil teve algumas oportunidades, inclusive colocou uma bola na trave no primeiro tempo. Então eu creio que esse primeiro tempo houve um equilíbrio bastante grande entre as duas equipes. No início do segundo tempo, a partida estava mais ou menos como finalizou o primeiro tempo, com ambas as equipes tentando o domínio do meio campo, porém sem muita criatividade. Até que o Dorival Júnior, que faz a sua estreia na seleção brasileira, decide mexer. E ele mexe muito bem, na minha visão, porque ele coloca o Endrick e coloca o Andreas Pereira. O Andreas Pereira entrou muito bem, ele realmente deu um controle para o meio-campo, deu um balanço para o meio-campo que o Brasil ainda não tinha. Então, realmente, eu vi como uma excelente mudança a entrada do Andreas Pereira. E nós tivemos o Endrick. Endrick esse que realmente a gente pode dizer que é alguém iluminado. Realmente ele tem estrela. E justamente com ele saiu o gol do Brasil. Após uma jogada do Vinícius Júnior, em que ele finaliza, o goleiro da Inglaterra consegue fazer a defesa. Aí no rebote, o Endrick vai lá e marca o primeiro gol da seleção brasileira. O Brasil faz 1-0. O Endrick marca o seu gol com a camisa da seleção brasileira. Algo histórico realmente para um jogador de 17 anos. É um jogador que, se não se perder nas armadilhas do futebol, realmente tem um futuro brilhante pela frente. É um jogador que a gente percebe que é totalmente diferenciado. É um jogador que a gente vê muito poucas vezes no futebol, que é um jogador totalmente diferente do que a gente vê por aí. Realmente há muito tempo o Brasil não tinha um jogador dessa qualidade. É um jogador extremamente promissor, jogador esse que já está negociado com o Real Madrid, se apresenta no meio do ano e vem mostrando cada vez mais o quanto vai ser útil para a seleção brasileira. Ele vem tomando o seu espaço, ele vem conquistando cada vez mais a confiança da seleção brasileira e do treinador. Então, creio eu que muito em breve ele vai pegar esse lugar de titular, ele vai conseguir essa titularidade e realmente vai ajudar bastante a seleção brasileira. E eu me atrevo a dizer que realmente o caminho para o Hexa vai passar muito pelo desempenho do Endrick, porque realmente ele vai ser fundamental. E outra coisa que eu também gostaria de comentar é que eu ouvi durante a semana toda da imprensa brasileira, inclusive, que a Inglaterra ganharia de forma fácil do Brasil, que a Inglaterra até golearia o Brasil. Então, jogos como esse são importantíssimos não só dentro do campo, mas para se mostrar para essas pessoas, para esses comentaristas, que a seleção brasileira merece ser respeitada porque é a camisa mais pesada do mundo. É a camisa pentacampeã, única seleção pentacampeã da Copa do Mundo. Então, independente da fase estar ruim, a seleção brasileira sempre tem que ser respeitada
e sempre tem que ser colocada como uma das favoritas em todas as competições que participar. Qualquer pessoa que falar o contrário disso, muito provavelmente não sabe o que está falando. Então é importante dizer isso e dizer que essa vitória também é uma vitória do Dorival Júnior. Dorival Júnior, que é um treinador contestado. Muitas pessoas disseram que ele não tinha altura para ele estar na seleção. Óbvio, é o primeiro jogo que ele faz, só que eu acho que ele já conseguiu imprimir um modelo de jogo melhor do que vinha fazendo o Fernando Diniz. Fernando Diniz, que é um técnico que eu gosto, é um técnico que prima pela ousadia. Eu acho que eu admiro bastante realmente pessoas ousadas, então eu gosto bastante do Fernando Diniz. Só que é necessário levar em consideração que o trabalho do Diniz, até ele conseguir implementar tudo o que ele quer, isso demanda tempo. Tempo esse que numa seleção brasileira você não tem. Muitas das vezes você se reúne, tem aí 2, 3 dias no máximo para fazer um treinamento e já ir para o campo de jogo para tentar vencer. E caso você não vencer, a pressão que vem para cima de você é enorme. Então, eu creio que o Fernando Diniz não era a melhor opção para a seleção brasileira. Foi uma tentativa válida, creio que pôde-se tentar, porém, provou-se que não era a melhor alternativa. Agora nós temos o Dorival. Não acho o Dorival um técnico brilhante, porém, é possível que ele faça um trabalho, um feijão com arroz, digamos assim, porém que consiga levar a seleção para as vitórias e para as glórias. Isso é que eu espero do Dorival. Eu creio que, inclusive, ele é ciente das limitações que ele tem enquanto treinador e, por isso, ele joga de uma maneira bem específica e bem objetiva, o que é uma maneira inteligente de você montar um esquema tático. Hoje se provou que ele conseguiu jogar de igual para igual com a Inglaterra, conseguiu a vitória. Então eu quero parabenizá-lo por essa estreia que foi muito boa. Agora na próxima terça nós temos o jogo contra a Espanha, que vai ser também um desafio importante para a gente medir até que ponto esse esquema tático do Dorival vai continuar funcionando. Porém, para uma estreia não há do que reclamar. Realmente a seleção brasileira consegue vencer, vence na casa do adversário e vence de forma que devolve um pouco da nossa autoestima de torcedor brasileiro que vinha abalada pelas recentes derrotas nas eliminatórias. Então eu fiquei bem satisfeito, fiquei bem alegre com o desempenho e gostei bastante. Agora eu quero saber um pouquinho da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.